Afinal de contas, um cristão pode ter depressão? Bem, óbvio que sim. Meu nome é Ismael Sobrinho, eu sou médico psiquiatra. Eu vou falar para vocês sobre depressão e fé. Em primeiro lugar, eu gostaria de ir às Escrituras. É óbvio que na época da Bíblia não se falava em depressão como se fala hoje. Você não vai achar a palavra depressão na Bíblia. Mas você vai ver vários homens de Deus com sintomas depressivos. Alguns deles até pedindo para si a morte. Depressão é um quadro de tristeza, de perda de energia, de perda de prazer, de perda de iniciativa e às vezes de vontade de morrer. Um cristão com depressão, ele perde a fé, ele pede a Jesus para o levar, ele deseja a volta de Cristo, ele pede ali para morrer e às vezes ele não consegue orar, ele não tem forças para congregar, ele não tem forças para ir à igreja, ele não consegue concentrar na oração, ele se sente mais triste, sem esperança, ele não consegue trazer à memória o que dá esperança. Um cristão com depressão, ele perde a identidade espiritual. Ele acha que Deus não o escuta. Ele acha que Deus não presta atenção nele. Ele acha que Deus o abandonou. Ele acha que a vida dele acabou. Veja na Bíblia, 1 Reis 19. Elias, após matar os profetas de Baal, a Bíblia diz que Jezabel o ameaça. Depois você lê na sua Bíblia, 1 Reis 19. E ele é tomado de uma tristeza extrema. A Bíblia diz que ele deita debaixo de uma árvore e pede para si a morte, dizendo: já tive, ó Senhor, toma logo a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. O profeta tomado por sintomas depressivos. Se você também for na Bíblia, em Jeremias capítulo 20, você vai ver lá no final do capítulo 20, Jeremias, após sofrer uma agressão no seu ministério, ele profetizava a verdade, ele era um profeta de Deus, e ele pregava no templo, e as pessoas não queriam ouvir a verdade. Certo dia, o sacerdote do templo o expõe em praça pública e o espanca. E Jeremias entra num quadro de tristeza crônica, angústia, e ele diz para Deus assim: maldito o dia em que eu nasci. Por que eu vim nesse mundo só para ver tristezas e desilusões? Davi, em vários salmos, expressou sintomas depressivos. Jó expressou sintomas depressivos. Fato é que muitos desses personagens da Bíblia, eles demonstraram sintomas depressivos evidentes. E a Bíblia diz também que sentir tristeza não é pecado. Ismael, sentir tristeza não é pecado? Como assim? É verdade. Se você ler lá em Mateus 26, o texto de Jesus, antes dele ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus diz a seguinte frase: a minha alma está abatida numa tristeza mortal. Depois você confere na sua Bíblia. Jesus no Getsêmani disse: a minha alma está com uma tristeza mortal. Então, sentir tristeza faz parte da vida. Você pode ser cristão e ter tristeza. Você pode ser cristão e ser tomado por dias de angústia. Você pode ser cristão e ter dias que você não vai acordar bem. Isso faz parte da existência humana. Agora, qual a diferença da tristeza para a depressão? Em primeiro lugar, a depressão é uma tristeza que dura pelo menos 15 dias. E não é só tristeza. Como eu disse antes, a depressão é acompanhada de outros sinais e sintomas, como perda de energia, perda de prazer, perda de iniciativa para as coisas. Então, se você está assim há pelo menos 15 dias, perda de energia, perda de tristeza, perda de vontade de iniciativa, ou alterações de sono associadas e alterações de apetite, e depressão também causa muita dor no corpo. Se você está assim, procure ajuda. Crente tem depressão sim. Na história da igreja, homens como Martinho Lutero, Martin Luther King, Charles Spurgeon, que foram homens de Deus que nós temos grande admiração. Eles passaram por quadros de depressão. Poxa, se Lutero teve depressão, se Charles Spurgeon teve depressão, se Martin Luther King teve depressão, por que você também vai achar que você é um super crente e você não vai ter depressão? Crente pode ter depressão. Isso não quer dizer que você esteja em falta de fé, isso não quer dizer que você não esteja orando, isso não quer dizer que você seja espiritual. O cérebro adoece como qualquer órgão do corpo. É o que eu mais vejo lá no meu consultório de psiquiatria. As pessoas tratam tireoide, tratam problemas gástricos, tratam do coração, tratam do pulmão, mas não aceitam tratar o cérebro. A depressão é, na maior parte das vezes, causada por uma disfunção clínica e química do cérebro. Então, se você é um cristão, está lutando com depressão, não se culpe. Deus entende a depressão como entende as outras doenças. Não é pecado você fazer terapia, não é pecado você fazer uso de remédios, não é pecado você procurar um psicólogo, não é pecado você procurar um psiquiatra. Mas veja que nas Escrituras Deus esteve sempre atento a ajudar as pessoas que estavam passando por dor da alma. Deus é um Deus que tem uma relação terapêutica. O Senhor quer te abençoar em te ouvir. O Senhor quer te abençoar em ouvir os seus pensamentos.
Então, se você realmente tem depressão, que você trate o corpo, que você trate a alma e que você trate o espírito. Busque ajuda nas 3 áreas. Você é corpo, alma e espírito. Trate o corpo, trate a alma e trate e melhore a sua vida espiritual. E aí você vai ter a solução. Tem depressão? Busque ajuda. Não se culpe, não se sinta um super crente. Deus quer que você melhore para já. Siga aqui o canal e vamos falando mais de saúde mental e fé cristã.